Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações e que a gente possa, nesses breves momentos de reflexão e estudo, a melhorar mais conhecimentos para que eles possam nos guiar na nossa vida diária e valorizar fortemente a nossa presente encarnação. Nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós vamos falar dos itens 1 e 2. O item 1 se refere a uma passagem transcrita por João, onde Jesus fala: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito. Pois eu me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Repetindo, está em João capítulo 14, versículos 1 a 3. E Kardec faz o desenvolvimento dessa passagem de Jesus, narrada por João, né? Falando o seguinte: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. É nesse ponto que nós vamos envolver a nossa conversação de agora. Ou melhor, o nosso monólogo, né? Já que só eu falo. Kardec dá um enfoque ao estado do espírito na erraticidade. O que é erraticidade? É quando o espírito não está encarnado e está no espaço, aguardando uma nova oportunidade para continuar o seu roteiro de encarnações rumo à sua perfeição espiritual. E ele fala que infinito é esse grau lá na erraticidade, que pode ir desde aqueles espíritos mais apegados à matéria, daqueles mais desprendidos, mais espiritualizados possíveis, e desse estágio que eles atravessam, diz da sua condição espiritual. Ele ainda diz o seguinte: há mesmo os que não conseguem se desprender do meio em que viveram. Nós cansamos de ver nós falamos, fulano não consegue se desprender porque está muito apegado ainda às coisas materiais. Nós falamos isso quando o espírito está encarnado ainda, né? Nós falamos com a criatura, com a pessoa, conversamos alguma coisa de teor espiritual, ela diz: olha, eu não quero nem saber disso, né? Porque eu nem sei se isso existe, pode ser conversa sua, eu quero saber do aqui e agora. E as pessoas se entregam aos os maiores desatinos na nossa visão, entregando-se a bebida, aos estupefacientes, as coisas que trazem satisfação imediata, desdenhando ou mesmo não querendo considerar as coisas que vão além dos sentidos. Então, quando esse espírito desencarna, não vai ser diferente. Muitas pessoas acham que o desencarne, né, a morte do corpo, vai levar a uma imediata modificação do que o espírito sente e do que ele sempre cultivou durante a sua estada na Terra. Ele poderá até ser alertado da nova realidade que atravessa, mas também não quererá crer como não quis quando aqui estava. Então, quando Kardec faz a diferenciação de mundos, que ele vai ver mais na frente, no decorrer desse capítulo, nós vamos ver aqui uma série de classificação que Kardec faz aqui, de mundo de regeneração e prova, mundo de expiação e por aí vai. Mas ele diz que não existe uma linha divisória que a gente possa dizer, daqui para lá é um mundo assim, daqui para cá é um mundo assim. Da mesma forma, no mundo espiritual, nós sabemos que os espíritos se reúnem através de sintonia. Então, aqueles espíritos que sintonizam num certo grau de desprendimento ou ainda preso às coisas materiais,
eles vão se reunir a espíritos afins, a espíritos que pensam e agem e sentem como ele. Por isso que nós vemos, às vezes, espíritos narrarem que mesmo desencarnados, eles sentem dores ainda. Por quê? Porque eles estão ligados às coisas materiais, estão ligados às sensações terrestres. Ainda não conseguiram cortar esse vínculo que os desliga das sensações físicas. Isso não é uma invenção do espírito, ele sente mesmo, né? Nós sabemos que através daqueles companheiros que recorrem ao suicídio, eles continuam sentindo o desgaste do corpo, a decomposição do corpo, porque eles estão ligados ao corpo. Porque o desencarne, na verdade, ele é o quê? É um desligamento gradual do espírito, né, do corpo. E quando esse desligamento não é feito de forma gradual, natural, né, e é cortado abruptamente, isso significa que o desligamento pode não ter sido dado ainda na sua totalidade. Então, logicamente, o espírito ainda vai sentir as sensações do corpo. Mas nesse estado que Kardec coloca aqui, no estado da erraticidade, que varia daqueles espíritos mais rasteiros, mais presos às coisas materiais, que vai até aos espíritos mais desprendidos, há uma diferenciação muito grande de espíritos que sentem e agem de maneira diferente, de acordo com aquilo que carregam em si. E muitas pessoas falam assim, tá bom, você está falando isso, mas não está escrito isso lá nas escrituras sagradas, na Bíblia, como se fala. E nós sabemos que a doutrina dos espíritos é o desenvolvimento do Evangelho de Jesus, de forma clara, objetiva, sem véu, sem alegoria, e nos explicando de maneira clara e objetiva tudo aquilo que Jesus não pudera falar no momento em que ele se dirigia à humanidade. Então nós vamos buscar lá em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, a narrativa que fala do mal rico, daquele rico que se vestia de linho e púrpura, quase que não sai, se vestia elegantemente, com todas as honrarias, com toda a pompa que a sua condição social lhe permitia, né? E se alimentava aqui das melhores coisas. Mas havia em sua porta um maltrapilho, um mendigo chamado Lázaro, que muito estimava se alimentar de algumas coisas que eram jogadas aos cachorros, tendo ele mesmo que disputar com os caninos os restos que já eram jogados pelo rico que se fartava dentro do seu palacete. E ao desencarnarem, né, o rico, como era muito abastado aqui no plano físico, achava que quando chegasse no plano espiritual também teria um lugar reservado com toda a pompa e circunstância para que ele pudesse se abrigar. Qual não foi a sua surpresa quando chegou e viu Lázaro numa situação muito superior à dele? E ele então questionou por que Lázaro, que era simplesmente um mendigo, hoje recebe todas as consolações, e eu que fui rico, abastado, né, hoje encontro uma situação de miserabilidade. E os espíritos respondem para ele: você, enquanto esteve na terra, se supriu e se fartou daquilo que mais lhe era necessário e mais lhe trazia satisfação. Enquanto Lázaro sofreu todo tipo de privação, sem reclamar, sem lamúria, com fé, com esperança, e agora é justo que ele usufrua do resultado da sua abnegação, da sua conformação, enquanto você fruiu lá embaixo o que lhe era devido. Então é justo que você agora sofra as consequências da sua indiferença, da sua falta de fraternidade, né, de ajudar aqueles que necessitavam. Então o rico pede a Lázaro então que venha molhar minha boca. E os espíritos falam assim: não pode, entre vocês existe uma distância muito grande, e que Lázaro não pode ir até aí, nem você até ele, né? Então, o que já é escrito para nós? Eu não vou terminar toda a parábola, porque é um pouco grande, mas o que interessa para nós nessa parábola contada por Jesus é que lá existe no plano espiritual essa separação por categoria. E essa categoria é firmada nos sentimentos, naquilo que a gente carrega e naquilo que a gente produz enquanto encarnados. Essa é uma interpretação, essa é um enfoque do estudo que tivemos hoje, diferentes estados da alma na erraticidade. Muita paz, muito obrigado a todos.